Olá! Esse vídeo serve para nós conversar sobre a importância da eficiência num processo de inventário. A gente tem dois questionamentos básicos para começar essa nossa reflexão. Primeiro, por que o processo de inventário é diferente dos processos normais? O processo de inventário, por si só, ele vai falar sobre a perda de alguém, sobre a saudade que alguém deixou, sentimentos, emoções. E temos um segundo aspecto. Quem são as partes envolvidas nesse evento? E qual a vantagem que cada uma dessas partes tem num processo de inventário eficiente? A família, a gente sabe que perdeu um ente querido, que todo o evento que lembra esse processo, que lembra a partilha desses bens, vai remeter a eles a um sentimento de tristeza, de saudade, de angústia. E o advogado, então, ele tem a obrigação de fazer com que esse processo se desenvolva de uma forma eficaz e dinâmica. Além disso, fica bom para a família, se for resolvido rápido esse tipo de processo, que ela vai poder dispor livremente do patrimônio. Senão, tu ainda fica com uma expectativa de direito. Sempre tem aquele direito enrolado, que é difícil de negociar, tu não consegue virar a página na tua vida, porque sempre tem algo ainda a resolver. E para o advogado é muito bom resolver logo o processo, porque ele consegue captar novas ações, ele consegue dedicar a sua atenção a outros processos, então fica bom para as duas partes. E se fica bom para as duas partes, por que é tão comum acontecer de tu ver processos com 3, com 5, com 10 anos de tramitação? Ou outras vezes, tem herdeiros que acabam falecendo e não sentem nem o cheiro do dinheiro, nem de vista. São os famosos colecionadores de números. Passam a vida inteira pensando que eu tenho um patrimônio de R$500 mil, mas de fato ele não tem. De fato esse patrimônio está enrolado, ele não conseguiu nunca dispor e às vezes ele vem a falecer e nunca mais ele vai conseguir ver isso. Sequer, talvez, porventura, seus herdeiros. Mas isso é outra discussão. Então, a isso eu também chamo de efeito adverso. Sabe quando a gente está doente e a gente precisa tomar um medicamento? Aí o medicamento ele vem com aquelas contraindicações, olha, pode acontecer isso, com aquilo. E pode ocorrer então um efeito adverso. Tu toma um medicamento, é para aquela doença, a princípio é para funcionar, e não funciona, dá um efeito adverso. O mesmo acontece nos processos de inventário. Você tem, então, um direito a ser perseguido, você tem um advogado que vai atuar como remédio, porque o advogado sempre deve ser visto como solução e nunca problema no processo, mas mesmo assim não funciona. Acaba travado, para o advogado é ruim porque ele não consegue dar andamento, às vezes não sabe dar andamento, a família fica sem aquela estipulação de direito e aí o tempo passa. E quer ver que essa situação não é difícil de imaginar? Veja só, um advogado que recebe clientes com potencial para fazer um processo de inventário, que tem uma herança a dividir, são bem recebidos, recebem aquele café aromado, um cappuccino, um mocatino, um café preto, no pleno gosto dos clientes. Enquanto isso, o advogado vai lá no computador, pesquisa documentos necessários para processo de inventário. E aí o Google, o Dr. Google vai dizer, precisa disso, disso e disso. A questão, o Google ele não tem a noção completa dos documentos necessários para um processo de inventário. E não é só com base nesses documentos que se faz um processo de inventário. O advogado negocia, ele quer fechar aquele valor, aquele contrato quanto antes, e o processo demora, porque ele não sabe exatamente onde deve ajuizar, ele não sabe exatamente que documentos e para que serve cada documento. E na sala comercial ao lado, tem um advogado que recebe o mesmo tipo de cliente, ele tem uma boa noção do assunto de inventário, ele domina quais os documentos que são necessários, ele sabe quais documentos são necessários, por que tais documentos são necessários, porque aí há uma grande diferença. Uma coisa é você saber quais documentos são, outra coisa para que servem. E às vezes
Não basta, a gente tem que voltar à doutrina, voltar aos estudos. Mas esse advogado do escritório ao lado, nosso segundo exemplo, recebe eles, sabe toda a documentação, sabe a questão do testamento que precisa ser verificada, ele sabe a competência, ele já estuda uma ideia de planejamento sucessório, faz um excelente trabalho. A ideia de excelência. Sabe que os gregos tinham a ideia de areté. Era uma filosofia, não exatamente filosofia, porque a areté ele pode ser traduzido como não virtude, mas excelência. Tu querer viver a vida em excelência. O advogado que possui a areté é aquele advogado decidido a prestar um bom serviço. Na Grécia, o soldado que decidia ser soldado, ele se dedicava em excelência para ser o melhor soldado. Até porque naquela época não se tinha ainda uma exata noção de vida após a morte. Então a noção dos gregos era, eu estou indo muito além dos gregos, mas eu já faço o corte e voltamos para nosso assunto. Eles tinham, como eles não tinham a noção de que existia uma vida após a morte, não tinha essa ideia, eles tinham que viver, tinham a filosofia de viver a presente vida em excelência. Mas sabe o que aconteceu no advogado do primeiro exemplo? Ele se atrasou, não conseguiu confeccionar a peça direito, a peça inicial, as nossas primeiras declarações charmosas, e ele acaba precisando dedicar atenção para outros processos. Às vezes vai para até outra área, trabalhista, civil, criminal, enfim, e acaba não conseguindo conduzir o trabalho da melhor forma. Isso vai atrasar o processo, isso não vai resultar num processo bem feito. E a gente tem então dois exemplos. Os dois tinham a mesma solução, um remédio, naquela nossa ideia do efeito adverso. E por que num caso deu certo e no outro não? A pergunta que não quer calar, a pergunta que vale R$1 milhão de honorários. E é em torno desse assunto que orbita o nosso presente vídeo. Queremos saber qual que é o método mais eficiente, qual a forma mais eficiente de se fazer um processo de inventário. Mas deixa eu te explicar como é que eu soube disso, como é que eu aprendi isso. Claro que foi na prática, mas desde o começo da advocacia, eu sempre gostei, tive uma facilidade em produzir algum conteúdo, vídeos. E eu lembro que no começo foi sobre um assunto de uma empresa chamada Telex Free. Bastante interessante. E eu sempre gostei então de fazer esse tipo de conteúdo. Mas depois, quando o escritório avançou, a profissão começou a avançar, a se estruturar, eu parei para me analisar. Eu estava trancado numa sala, não lidando exatamente com o assunto que eu amo ou que eu tinha uma razão de vida, e eu me questionei, qual assunto, afinal, no que eu vou querer trabalhar? E o assunto é inventário, e o assunto é sucessões, o assunto envolve o fenômeno da morte. Eu sempre gostei desse tipo de assunto e comecei a fazer então uma segunda faculdade, porque se tu quer entender alguma coisa, você tem que entender algo em excelência, da mesma forma como os gregos. Comecei a fazer uma segunda faculdade de filosofia, criei o canal Inventário em Xeque no YouTube e passei a reproduzir algum conteúdo interessante, falando sobre aceitação de herança, deserção de herança, por aí vai, tipos de testamentos. E gostei muito de produzir esse conteúdo porque quando você tem duas coisas na vida que é bastante interessante, que se você economiza, você perde, que é conhecimento e afeto. Tu já conversou com alguém e essa pessoa não tinha muito interesse em falar contigo, na hora que vai conversar, te cumprimentar, ela te aperta com aquela mãozinha, parece uma minhoca desmilinguida, vai te abraça meio de lado, sem muita vontade. Quem economiza conhecimento e afeto, perde. Então, essa ideia sempre permeou toda a minha vida. Com a criação do conteúdo de inventário pelo YouTube, passei a me especializar mais no assunto, haviam questionamentos, os inscritos acabavam perguntando, isso fomentava ainda mais conteúdo. Então era bastante interessante, a gente começava a solucionar algumas dúvidas que os advogados tinham, que operadores do direito tinham. E se tem alguma coisa que me deixa extremamente desconfortável é o morno.
Até é interessante que existe uma passagem na Bíblia, seja então você cristão, e independente da religião, mas as 3 principais religiões do mundo, islamismo, judaísmo e cristianismo, as 3, é bastante interessante isso, elas falam de um momento em comum. O momento em que o ser todo-poderoso vai te chamar num canto, bem num cantinho, e vai te perguntar por que fez o que fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? E lá na Bíblia tem um capítulo, uma frase, que ela vai dizer: Deus vomitará os mornos. E a ideia de morno traz também a ideia de quem é quente e quem é frio. Quem seria uma pessoa fria? A pessoa fria seria aquela pessoa, por exemplo, que não daria certo na advocacia. Podemos pensar assim. Ou que não daria certo no negócio. Pessoa quente é a pessoa que dá certo no negócio e que consegue fazer, mas tu pode também fazer essa analogia com qualquer outra coisa na tua vida. Só estou trazendo para a ideia de profissão, porque aqui a gente está falando de colega para colega, de operador do direito para operador do direito. E então, o que seria o morno? O morno é aquele que tanto faz como tanto fez. É aquele que fica na advocacia e no concurso público. Não faz nenhum dos dois bem. Fica morno. Problema do morno, que fica. Benefício do frio. Se você não deu certo, se está frio numa situação, você vai ter a oportunidade de reconhecer que não é aquilo para ti e se aventurar e descobrir a sua potencialidade. Se você deu certo, se você é quente, interessante. Mas mais do que isso, mesmo quente, tem que se questionar. Então agora estamos preparados para conversar sobre a fórmula da eficiência no processo de inventário. E antes de te falar como fazer, eu tenho que te falar como não fazer. E não fazer é você não tratar um processo de inventário como um advogado de direito de família. Você tem que puxar uma personalidade de que ali a tua atuação tem que girar como empossado do direito de família. Você passa a ser um advogado, uma advogada de família. Tem advogados que pegam uma listinha básica de perguntas ou fazem só questionamento quem são os herdeiros e qual o patrimônio e julga que tem capacidade para fazer o processo. Você está livre para ter as presunções que quiser. Agora, não pode tornar suas presunções em conclusões. O processo ele vai girar em torno de um evento, que é o falecimento de alguém. Esse falecimento de alguém, nele houve uma história. Nessa história vai ter uma partilha. Se você não investigar direito a vida do decujus, você nunca vai conseguir descobrir se porventura ele tinha um conflito familiar, se porventura ele tinha um conflito familiar que gerou uma deserção, ou ele tinha uma família fora do casamento. A gente tem N situações que podem ser criadas e precisa. O advogado é responsável pela correta partilha. Saiba que uma partilha errada, o advogado fica responsável, responsabilidade. Erro bastante comum também, advogado que não apura as dívidas. Que se você não apura as dívidas, quem são os credores tem preferência a receber. E acaba que você pode se incomodar de uma forma desnecessária, vamos dizer assim. E sabe o que isso ainda tem de ruim? Você pode ser visto como injusto, ignorante e ainda mal intencionado. Então, o processo de inventário é um borbulho ali que pode ocorrer, problema a qualquer hora. Para você ser julgado pelos herdeiros que está favorecendo um ou outro, é rapidinho. É bastante comum que acontece. E quando acontece é que vem os processos litigiosos de longa duração. Outro erro bastante comum é o advogado, como no nosso exemplo primeiro, que é um advogado que não tem a noção da documentação, da espécie de processo que está tratando, trata o processo de inventário como trata um uso capião, uma revisional bancária, ele não humaniza. E ali, nesse momento agora, então a gente já pode falar sobre como deve se fazer. E o primeiro passo é que tu tem que humanizar. E humanizar sempre traçando um caminho em que tu consiga manter as partes unidas ou unir elas se elas já estão desunidas. Que é um segredo básico e
quase nenhum advogado faz, marca uma janta na casa da família. Essa situação ela é maravilhosa, porque os herdeiros eles vão se sentir mais seguros. Não é num escritório, um ambiente estranho em que eles vão estar situados. É no lar. E ali no lar você também vai poder dar atenção a todos os herdeiros, então não vai fomentar aquela ideia de dúvida, será que está favorecendo o ciclano ou o fulano? Então, o ambiente familiar ele deve ser visitado pelo advogado que trabalha num processo de inventário. Outra ideia que é fundamental para se ter eficiência num processo de inventário, é claro, se especialize. Mas agora, Leonardo, eu não tenho essa intenção de me especializar na área de família e sucessões, mas eu tenho um processo para resolver. Ótimo, você faz a questão de captação e delega para outro profissional que tem uma especialização assim. Você vai conseguir prestar um serviço em parceria com outro, com muito mais qualidade, ter o tempo disponível para se dedicar a um outro assunto. Lembra de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ele era fenomenal, porque basicamente é isso que a gente precisa fazer para viver a vida. Tem gente que foge dessa pergunta a vida toda. Talvez agora seja o momento de você questionar quando terminar esse vídeo, tá bem? Mas eu sugiro muito para você já se inscrever no canal, no YouTube e na nossa página no Instagram. E nossa última ferramenta que deixa os processos de inventário muito mais eficazes é estude linguagem não verbal. Linguagem não verbal é fantástica, é fenomenal para você ter um processo pleno, porque aí você consegue investigar o que de fato as pessoas estão dizendo, porque muitos processos, como a carga emotiva é muito grande, muitas coisas não são ditas ou são ditas de forma distorcida. Se você tem uma apuração sobre uma linguagem não verbal, por exemplo, a pessoa que cruza os braços quando conversa contigo, ela não está aberta a uma negociação, ela não está aberta a uma conversa muitas vezes. E você sabendo como tornar a conversa mais fluida, com certeza a sua eficiência também vai ser maior. Então tá aí, pessoal, as formas pelas quais você consegue transformar um processo de inventário em um processo eficiente para que ele funcione e você tenha a plena disposição dos honorários o mais cedo possível. Se você notou que pode melhorar em algum aspecto e quiser alguma ajuda para dar esse up na sua vida profissional, se inscreva no canal aqui no YouTube ou no Instagram, na nossa página, e além disso, tenho 2 planos para lhe disponibilizar. Tem um curso, um mini curso composto de 2 horas, que a gente vai tratar das principais etapas num processo de inventário e a nossa formulação, a nossa primeira noção para um processo de inventário. Ideal para quem está começando na área de direito de família e sucessões ou tem um processo de inventário que precisa resolver. Temos ainda também um segundo plano. Nessa segunda ideia, muito mais personalizada, se trata de uma mentoria, em que eu não vou lhe dar um conteúdo e sim conversar contigo para ver exatamente, personalizado, o que para você precisa ser melhorado, quais são as suas potencialidades e fragilidades. E além disso, precisamos conversar como se faz um contrato de honorários na área de sucessões, bem como a gente vai trabalhar nessa área agora em tempos de pandemia. Quanto às vagas, digo que serão 12 vagas, 12 almas selecionadas. Elas precisam entrar no site inventário.site, aí no canto superior direito tem a abinha lá para entrar em contato comigo. Você preenche o seu nome, seu e-mail e informa que passou a ter interesse, então, ou pela mentoria ou pelo curso. Enfim, esse é o trajeto para se conseguir. Claro que a gente tem um valor. Tudo na nossa vida custa. Seja fazer uma escolha ou não fazer uma escolha. Veja só, estudar inglês, uma outra língua, custa a matrícula, vai custar a mensalidade. Não fazer inglês vai custar talvez uma oportunidade de emprego. Tudo na nossa vida custa. O preço
do curso e da mentoria eu estou deixando aqui embaixo agora. E a gente vai precisar conversar também sobre a nossa vida. Afinal de contas, a vida é curta para ser pequena. Já dizia Benjamin Disraeli. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la de alguma forma. Porque quando a gente trata de processo de inventário, que é um processo então bastante atípico, quer que eu te mostre isso? A gente lida com a vida de uma pessoa, com a existência ou não dessa pessoa e as suas consequências. Em média, vivemos 75 anos. Do 0 aos 25, estamos criando nossa personalidade, nossa estrutura física e mental. Dos 25 aos 50, a gente trabalha e reproduz nossos herdeiros, trabalha em alta intensidade. E dos 50 aos 75, a gente acaba se aproximando do check-out. Eu gosto de já cultivar a minha bengala desde cedo, porque até lá eu vou criando um carinho especial por ela. Mas é bem interessante, tem uma piada que fala sobre isso. Um grupo de jovens se reúne num bar, são uns amigos inseparáveis aos 25 anos. E o assunto é: cara, eu conheci uma menina, o mesmo grupo, anos depois, nos seus 50 anos, se encontra e vão conversar sobre o assunto. Gente, eu conheci um restaurante e o mesmo grupo, nos 75 anos, vai se encontrar e vai conversar. Pessoal, eu conheci um médico. E é isso, a vida passa. A gente tem que aproveitar ela enquanto vive. Isso sem contar que somos um animal que dorme demais. Média 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Ou seja, dos 75 anos que a gente vive, 25 deles a gente passa dormindo. Os outros anos a gente passa, às vezes, procrastinando, perdendo tempo, acertando, errando, aí vivendo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu agradeço a atenção de todos e até mais. Voltei a gravar. Tive uma ideia, aí depois eu faço um corte de 30 segundos e volta. Para você que viu o vídeo até aqui, temos uma ideia. Temos uma ideia promocional, mais acessível. O preço passa a ser esse valor, mas tem uma condicionante. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que tenho o costume de acordar bem cedo. Então a gente vai criar um código. No mesmo link ali, tu entra no inventário.site, na parte superior direita, vai em contato, me faz um depoimento de o porquê que você tem interesse em fazer o curso ou a mentoria. E nesse sentido também tem um ponto bastante interessante. Tu vai me enviar isso das 5 às 8 da manhã. Quem me enviar às 5 até às 8 da manhã, é o nosso código, vai receber o preço promocional. É isso, pessoal. A gente vai conversar sobre os processos de inventário em tempo de quarentena. A gente vai conversar sobre os contratos, como deve ser elaborado, como se faz então um processo. Vocês com certeza vão gostar. Então, em tempos normais, em processos de inventário, a gente faz fortuna, mas em crise a gente faz império. Obrigado pela atenção de todos. Adeus ou até breve.